o governo aí criticando, o presidente Lula hoje já dizendo que essa é uma medida inaceitável, a ministra Gleisi Hoffmann, o deputado Lindbergh Faria indo na mesma linha, enquanto que o campo bolsonarista pedindo novas medidas, né, para o governo americano. O que fazer nesse momento para baixar a fervura desse caldo político para que a gente possa sentar na mesa e negociar? Vou começar com você, Beto. Ótima pergunta, Mauro. De bate-pronto, duas coisas importantes. Manter a cabeça fria nessa negociação com o governo americano, mas sem perder a altivez e o vigor. Porque vamos lembrar, o Trump, ele só respeita o que ele diz que são os líderes durões. Então, assim, muita frouxidão dá ruim, né? Não vamos misturar cabeça fria com falta de rigor. Então, eu acho que tem que ser enérgico, altivo, mas com a cabeça fria, usando a inteligência, até porque a briga é com alguém muito maior que a gente. Eu acho que essa é a primeira lição. E a segunda, unidade nacional. Queria fazer um comentário, Mauro, assim, colocando em perspectiva o que está acontecendo. A situação é gravíssima e vai escalar nos próximos dias. A gente está vendo uma ingerência internacional de uma potência atômica em cima do Brasil. E aí é importante, nesse momento, como você diz, o que fazer, eu acho que tem um ator genérico no Brasil que tem o poder de decidir os rumos do Brasil, que é a direita democrática brasileira. Chegou a hora da verdade. A gente viu como a família Bolsonaro, nos últimos anos, manteve a direita democrática refém, né, com a escusa de proteger o Brasil de comunismo, globalismo, wokeismo, esses delírios. A direita brasileira, e não é só no Brasil, no mundo inteiro, ficou capturada, refém dessa extorsão da família Bolsonaro, que é a expressão da extrema-direita antidemocrática no Brasil. Agora, a direita brasileira tem que tomar uma decisão. Ou ela solta a mão do Bolsonaro, da família Bolsonaro, e volta a cerrar filas com o executivo e com o executivo e judiciário. Nesse momento que a gente sofre uma agressão dos Estados Unidos, e com isso cria um polo alternativo político de direita no Brasil contra o espaço político do Lula, que é isso que a gente gostaria de ver, ou mantém-se numa síndrome de Estocolmo e continua subjugada ao bolsonarismo, com o risco, agora com a entrada do Trump em cena, de arrastar não só a direita, mas o país inteiro. E os exemplos são fartos, quer dizer, depois de tentar um golpe contra a democracia, agora um golpe contra a soberania, os filhos do presidente, o filho moderado Flávio Bolsonaro falou que o Trump poderia jogar uma bomba atômica se o governo não desse anistia para o pai dele, ou seja, que se exploda o Brasil para livrar meu pai da cadeia. E ontem o Eduardo Bolsonaro falou que o Brasil podia virar terra arrasada se ele pudesse fazer a vingança que ele gostaria. Claro, falando isso desde Miami. Então, assim, acaba com a democracia, acaba com a soberania nacional, explode o Brasil e vira terra arrasada para eles poderem fazer a vingança deles de anistia. Eu acho que a direita brasileira precisa tomar uma posição. Espero que ela fique do lado da democracia. É uma decisão simples. O presidente Lula pode se criticar muitas coisas dele, mas qual é o pedido do Trump? Anistia para o Bolsonaro. Eleitoralmente, o Lula seria o maior beneficiário se o Bolsonaro voltasse ao jogo eleitoral. É o adversário que ele quer. Mesmo assim, o Lula não está caindo nessa tentação e está defendendo o judiciário brasileiro e o Estado brasileiro, o país. Que a direita entenda isso, porque quando ela não quer soltar a mão do Bolsonaro, qual é o cálculo? Eleitoral mesquinho, que ela quer os votos do eleitor bolsonarista. A direita brasileira, democrática, termino com isso, tem que decidir. Ela prioriza o Brasil ou ela prioriza o seu cálculo eleitoral mesquinho? Espero que ela escolha o lado certo da história. Professor Ricardo, quero ouvi-lo também a respeito dessa questão. O que fazer nesse momento? Como é que a gente consegue baixar essa fervura para poder negociar com um personagem tão, digamos assim, volúvel, né? Como Donald Trump, né? Que às vezes dá a sensação de que pode acontecer tudo, inclusive nada, com Donald Trump. Ele pode, de repente, se a gente oferecer alguma coisinha ali, ele falar, ok, o Brasil cedeu e as sanções, o tarifaço está suspenso por 90 dias, alguma coisa assim. O que podemos fazer, na sua opinião?
Bom, Mauro, eu concordo muito com o comentário que o Beto fez sobre a postura que o Brasil precisa ter nesse momento. De fato, a gente está negociando com um sujeito que, em bom português, é um valentão, é um sujeito que responde diante da força. Recentemente, inclusive, o governo canadense acabou cedendo algumas questões que eram de interesse do governo dos Estados Unidos. O Trump chegou a fazer um deboche do governo canadense, tratando como se não tivesse altivez, como se não tivesse fibra, como se tivesse se dobrado as pressões dos Estados Unidos, e logo em seguida o Trump anunciou uma tarifa de 30% para o Canadá. Então, infelizmente, a gente precisa deixar isso bem claro, não existe possibilidade de a gente ter os nossos interesses respeitados, salvaguardados, se a gente não estiver disposto a defendê-los. Se nós não defendemos os nossos interesses, não serão os Estados Unidos que o farão. Agora, isso evidentemente não implica que a gente deva tomar alguma atitude inconsequente. Eu concordo muito quando o Beto fala que a gente tem que manter a cabeça fria nesse momento. Eu gosto de lembrar o que os chineses fizeram. Lá no início desse episódio da guerra comercial, no início do segundo mandato do Trump, os chineses disseram sempre: olha, nossas portas estão escancaradas para negociações, desde que os nossos interesses, as nossas vontades sejam respeitadas, assim como a gente respeita o de todo mundo. Então, é muito importante que a gente vá para uma mesa de negociação mostrando que a gente está disposto a ir às últimas consequências. E quando eu falo sobre isso, eu sei que muitas pessoas que podem estar nos ouvindo devem estar pensando: mas, Ricardo, os Estados Unidos são um país muito mais forte do que o Brasil. Será que a gente teria condições de manter uma postura assim? A grande questão é que os Estados Unidos não estão fazendo essa guerra contra o Brasil. Os Estados Unidos estão fazendo essa guerra contra o mundo inteiro. E os Estados Unidos podem ser muito mais fortes do que o Brasil, mas os Estados Unidos não são mais fortes do que o mundo inteiro. Então o Brasil precisa estar de olho nessa questão multilateral, porque isso é um trunfo para o Brasil. Se fosse apenas uma disputa bilateral, a gente estaria numa condição mais difícil e dificilmente escaparíamos de sanções ou de punições maiores dos Estados Unidos. Agora, considerando-se que há vários países envolvidos nisso, todos os países do mundo, de alguma forma, isso acaba colocando uma pressão também interna sobre o Donald Trump, e o governo brasileiro tem que jogar nesse sentido. A gente viu essa semana que saíram os dados da inflação nos Estados Unidos, que foram bastante alarmantes. Isso que a gente ainda está num período em que as tarifas estão apenas em 10%. Se essas tarifas forem aplicadas contra o Brasil e contra todos os países que já foram sancionados indiretamente pelos Estados Unidos, o cenário interno desse país vai piorar muito. Vamos lembrar que o Donald Trump ele foi eleito com a promessa de justamente baixar o custo de vida da população. A gente viu muitas pessoas nos Estados Unidos dizendo que estavam votando no Donald Trump porque o custo de vida estava mais caro. Encareceu sobretudo depois da guerra da Ucrânia, quando o preço do petróleo disparou e houve um repique inflacionário nos Estados Unidos, na União Europeia e em outras regiões do mundo. Então, o Donald Trump ele foi eleito com essa plataforma e ele está entregando justamente o contrário. A tendência é que haja uma aceleração da inflação nos Estados Unidos. Isso mina a credibilidade do Trump. Então, a gente tem que negociar sabendo que o que ele está fazendo é ruim para a sua população, é ruim para os seus interesses, é ruim para a sua base eleitoral, e isso vai pressioná-lo a voltar atrás. Então, parte do cabeça fria implica a gente também saber que o Donald Trump não tem condições de manter essa guerra contra o Brasil, porque essa guerra é com o mundo inteiro. E a partir disso, a gente vai buscar algum acordo que nos coloque numa situação melhor. Isso pode ser feito. Essa postura altiva nas negociações, ela pode acontecer com o Brasil já tendo anunciado uma retaliação tarifária contra os Estados Unidos, o que obviamente seria uma medida drástica, que traria consequências para a economia brasileira, mas a gente pode também discutir meios alternativos. Essa questão dos dividendos, por exemplo, que agora o ministro Fernando Haddad negou, mas também tem a questão das patentes de farmacêuticos, seria um ponto interessante. Enfim, tem uma gama de possibilidades que o Brasil pode adotar que feririam os interesses dos Estados Unidos e que seriam colocadas em negociação. Nem que seja para a gente voltar atrás depois, mas o fundamental agora é a gente pensar que a gente está lidando com um valentão. A gente está lidando com uma pessoa que só responde à força, e essa pessoa não vai simplesmente aceitar negociações com alguém que não esteja disposto a adotar medidas mais contundentes contra os Estados Unidos.